Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, contos, folclore e outras tantas histórias inventadas por uma humanidade bem criativa. Todas as segundas e quintas, eu, Camila Kintzel, e a aracnofóbica Daniela Benetti nos revezamos contando histórias às vezes sangrentas, às vezes fofinhas para você. E hoje voltamos à Grécia para um pedido do meu marido, seu Danilo, que queria ouvir a história de Aracne. Querido cônjuge, te dedico este episódio. Tô boladão de amor, de amor, de amor, de amor. Tô boladão de amor. Em Lídia, na Turquia, existia uma jovem formosa, uma mortal cuja mãe morreu no parto e o pai morreu ainda quando ela era adolescente. História trágica de família. Aracne, como ela era chamada, ficou jogada de um lado para o outro e como não tinha muito onde cair morta, e também não tinha muita chance de se casar, ela acabou sendo adotada pelas anciãs da vila que a ensinaram a tecer. Acontece que a dona Aracne era muito boa tecelã. Ela conseguia criar peças incríveis que contavam histórias maravilhosas só com lãs e tintas, e tinturas. Trabalho lindo, bebê! Trabalho lindo, bebê! Ela ficou famosa entre os mercadores e depois entre os aristocratas e começou a acertar pedidos. Logo, seu ateliê ficava o tempo todo de portas abertas e virou quase um ponto turístico da cidade. Ou seja, ela estava indo muito bem para uma mocinha sozinha em Lídia, na Turquia, sabe Deus quando. Muitos anos, milhares de anos atrás. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra! Um dia, porém, uma mulher idosa com um cajado entrou na loja e ficou olhando para o trabalho, sem falar nada. A velha então se sentou e ficou olhando os materiais e, em vez de comentar qualquer coisa, como se esperaria de uma pessoa normal, a velha se sentou e começou a tecer, bem na cara dura. Depois, com os comentários nada a ver, chamou Aracne para uma competição. Aracne achou tudo isso muito estranho. Mas a moça topou. E quando a mulher citou as bênçãos de Atenas para começar a tecer, deusa que também era padroeira da tecelagem, a jovem deu de ombros. A velha ficou um pouco chocada com a atitude da moça, mas Aracne explicou que Atena nunca tinha feito nada por ela. A mãe e o pai dela tinham morrido e que tudo que ela conquistou foi com seu próprio trabalho, seu próprio esforço, porque ela mereceu. Que eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Porra! Meritocrata ela, né? Sim. A velha respondeu que ela deveria pedir perdão à deusa, já que a deusa era a patrona da tecelagem. Só o fato dela saber tecer já era uma benção de Atena, então ela já devia ficar agradecida de antemão. Mas Aracne continuou metidona, petulantona. Falou que se a Atena se importasse tanto com isso, ela deveria aparecer ali mesma para dizer isso. E se queria competir, deveria fazer como a senhora idosa e ter coragem de desafiá-la cara a cara. Bem, eu tô aqui narrando e você já sabe qual é o plot twist dessa história, né? Sabe, eu sei que você sabe. A velha começou a falar. Bem, Aracne, preciso te dizer uma coisa. E Aracne, que não era trouxa, já respondeu. Vai me dizer agora que você é a Atena disfarçada. Típico de deuses, típico. E aí as ninfas de Atenas invadiram o ateliê, grande transformação. A velha vira a deusa, pá na cara da sociedade, porque Deus adora fazer esse tipo de coisa. Na Grécia, pelo menos. Mas Aracne continuava petulante, ela não ia baixar a crista tão cedo. Então Atena a desafiou oficialmente. Competição de tecelagem. A moça aceitou, acreditando que no fim quem pediria perdão seria a própria deusa. Trouxa. Sabe de nada, inocente. Logo, a vila toda estava lá, porque, melhor que reality do Netflix, tem deusa versus Aracne tecendo. O trabalho de Atena era a história dos próprios deuses, contando como a água chegou aos humanos, mostrando que eles só estavam lá por conta dos deuses, essas gracinhas. Ela fez uma tapeçaria de 4 partes, 4 vezes que os deuses acabaram sendo magnânimos com essas criaturas inferiores. Basicamente, ele contou várias histórias. Eu não vou poder contar todas as histórias, porque, na verdade, são as histórias da mitologia que a gente vai acabar contando em outros episódios, tá? A Aracne, por sua vez, teceu uma lindíssima tapeçaria que mostrava todos os pecados dos deuses. Zeus se transformando em cisne para Ieda, tem episódio aqui. Se transformando em touro para raptar a Europa, em águia para estuprar o Ganimedes em pleno voo, em chuva de ouro para Danaé, as dúzias de mulheres que a Hera machucou por causa do seu ciúme idiota, Hades e suas atitudes nada bacanas, Poseidon estuprando a Medusa no templo de Atenas, que aliás, tapa na cara da Atenas, no seu templo, que também tem episódio aqui. Era uma cena de devastação, traição, horror, os deuses como os piores pessoas, deuses no caso. Mas lindíssima, a tapeçaria maravilhosa, trabalho perfeito. Tapa na cara da sociedade!
E aí o povo começou a prestar atenção no trabalho de Aracne. E ela começou a mostrar, conforme ia tecendo, quando a humanidade deu o troco, incluindo a história de Idas, o argonauta, que eu vou contar aqui em algum momento também. Mas basicamente era a humanidade lutando contra os olimpianos egoístas, violentos, que tratavam os humanos como brinquedos que eles podiam se livrar a qualquer momento. Não é que Atena ficou feliz com esse resultado, né? Vou te contar. E Deus grega, puta, não é uma coisa que você queira encontrar pela frente, né? Pergunta lá pra Medusa ou pro Prometeu, assim. Teve uma galera que se ferrou quando você desafia Deus grego, né? Você sabe. Bem, quando os trabalhos ficaram prontos, ficou meio claro quem era a vencedora. Mas Atena não ia deixar isso barato. Ela pegou o cajado e deu 3 pancadas na cabeça de Aracne, que caiu no chão. A deusa guerreira não ia simplesmente aceitar que tinha perdido para uma mortal uma competição de tecelagem. E ela continuou batendo na Aracne caída no chão. Então, todo mundo, basicamente saiu da loja. Vazou, assim. Sabendo que acontece quando uma mortal se coloca no caminho de um deus e desafia dessa maneira, né? Irrita dessa forma. Mas com a boca ensanguentada, a Aracne ainda sorria, ainda desafiando Atena. E ela chegou a dizer: não importa o que aconteça, sempre saberemos o que aconteceu aqui hoje. O povo sabe, os deuses sabem. Meu povo, Então a Aracne, a Atena olhou para Aracne e a Aracne estava tecendo seu último trabalho. Era uma forca. Ela jogou a forca sobre uma viga e se enforcou ali mesmo, na frente da deusa. Ela preferia morrer a se submeter a Atena. Mas a deusa não ia deixar isso acontecer, né? Deusa. Atena fez a Aracne flutuar no chão e disse: viva Aracne! Ressuscita! A jovem enforcada, então, abriu os olhos, assim, puro terror, porque ela tinha certeza que ia morrer e ia se livrar, né, da maldição da deusa, basicamente, da vingança da deusa. Mas aí a deusa olhou de novo para ela e falou: viva Aracne! E aí jogou sobre a Aracne o suco de uma das ervas de Hécate. E nesse momento, o cabelo de Aracne começou a cair, caiu o nariz dela, as orelhas, os olhos começaram a se multiplicar na face. Aí o corpo e a cabeça reduziram e os dedos dela começaram a esticar numa cena típica de filme gore, assim, bem ruim. E ela tinha sido amaldiçoada. Por aquela e pelas gerações futuras, os descendentes de Aracne viveriam tecendo suas teias pela eternidade. Atena partiu da loja, deixando a loja totalmente vazia, só com uma aranha tecendo sua primeira teia. E assim foram inventadas as aranhas. Uma coisa interessante a dizer sobre essa história é que ela é considerada uma alegoria do que é ser artista sob o governo autoritário. Faz seu sentido, é triste pensar, né? Então, que os artistas estão desafiando as autoridades de deuses aos atuais populistas autoritários desde sempre, né? E criar nesse ambiente é muito ruim, assim, você acaba sofrendo as consequências. E essa foi a história de Aracne, a primeira aranha. Espero que você tenha gostado. Se você estiver pensando em desafiar algum olimpiano, nosso conselho é: vai ler uns livros antes, né? Vai que você muda de ideia. Eu não iria. Agora, se você quiser pedir algum episódio ou elogiar a gente, que a gente adora ser elogiada muito, entre em contato com as biscoiteiras mitológicas favoritas aqui, pelo e-mail contato@eudeuses.com.br ou pelas redes sociais, Instagram e Facebook, ou deixe um comentário no YouTube, que a gente sempre tá olhando. Se cuidem, não desafiem nenhum deus e boa semana. Beijo, tchau, tchau! Porco-aranha, pouco porco e mais aranha. Vai tecendo a sua teia, mas chouriço não faz isso. Cuidado, ele é um porco-aranha.